Boa noite, estamos a menos de um ano das eleições regionais e todos os cenários estão em aberto. No Funchal, o partido Juntos pelo Povo rompeu o acordo com a coligação que elegeu Paulo Cafofo, mas pode vir a ser decisivo numa eventual coligação para o Governo da Madeira. É da postura deste partido, que nasceu de um movimento de cidadãos, que vamos falar hoje com Élvio Sousa, secretário-geral do JPP. Muito boa noite, Élvio Sousa. O JPP virou as costas à coligação na Câmara do Funchal. Quais as razões que estão por trás deste desentendimento? Muito bem. Antes de mais, muito obrigado, Sr. Jornalista Virgílio Nobre, pelo convite. Gostava de cumprimentar também todos os telespectadores, os funcionários da RTP e todos os madeirenses da diáspora. Relativamente ao Funchal, nós tivemos razões objetivas para fecharmos a porta e dizer um até já ou até um dia. Porque, precisamente, havia situações relacionadas com o Funchal, poderei sintetizar em três razões. Primeiro, a censura prévia aos diplomas que o Juntos pelo Povo se predispunha a apresentar na coligação. Segundo lugar, uma espécie de centralismo e de pressões que não consubstanciavam uma atitude democrática. Uma coligação é um diálogo entre todos, não é um monólogo de um só partido, nomeadamente do Partido Socialista. E, portanto, como nós somos um movimento plural, democrático, e não gostamos de ser telecomandados não só pelo Funchal, com todo o respeito, mas também por algumas pressões centralistas de Lisboa, e também juntando o facto de muitas das situações termos tido conhecimento apenas pelos jornais, naturalmente que isto foi refletido e, reunido os órgãos da Conselhia, decidimos sair para mantermos a nossa independência e a nossa total isenção. Mas tornou-se insustentável, digamos, este relacionamento com a coligação? Não, era preferível nós traçarmos o nosso caminho ao serviço da população do Funchal, com o maior respeito por todos os partidos que fizeram parte da coligação. A experiência da coligação, no nosso ponto de vista, não foi respeitada, portanto, naturalmente que, se não foi respeitada, teríamos que sair, avisando as pessoas antecipadamente que iríamos sair, porque muitas vezes se pensa que, passados, e vou utilizar um analogismo agora, dos 600 anos, ainda se pensa, hoje em dia, que passados 600 anos após o povoamento da Madeira e do Porto Santo, bastaria enviar uma caravela para domesticar, porque se Lisboa domestica o PS e o PSD, não querá dizer que passa a domesticar os Juntos pelo Povo. E, portanto, eu estou a ser muito claro. Portanto, passados estes 600 anos do povoamento da Madeira, foi enviada uma caravela para tentar domesticar os Juntos pelo Povo. Ora, como nós não somos pessoas de ser domesticáveis, porque estamos ao serviço público e da causa pública, e também pelo facto de, recentemente, o Partido Socialista estar a ser contaminado, nomeadamente por grupos económicos que nós consideramos que não são favoráveis à competitividade da economia regional, naturalmente, colocamos os marinheiros na caravela e enviamos novamente para Lisboa. Que grupos económicos é que são esses? Justamente, eu não precisarei de especificar que a população é sabedora, depressa chegará à mensagem. Nós, como movimento plural e ao serviço da confiança da população, jamais ficaremos aprisionados e pressionados por qualquer grupo económico, porque eu poderei já dizer uma coisa muito simples e muito honesta. O Juntos pelo Povo é um projeto de independência e não está preso a grupos económicos, ao contrário do PSD e do PS. E é isso que eu posso dizer honestamente ao telespectador que nos está a ouvir e ao madeirense e ao porto-santense, é que nós não vamos vergar. Mas houve algum projeto do JPP que fosse recusado na Câmara do Funchal? Houve várias iniciativas que desde o início havia pouca vontade generalista e no sentido dela ser apreciada. Portanto, havia mas devido a pressões?
não só a pessoas, mas também, como aquilo que eu referi há pouco, uma coligação não é um monólogo, é um diálogo. E havia diálogo, mas havia tentativas sempre de sobrepor a versão do Partido Socialista. E quando não há diálogo para haver uma conjugação, as coligações extinguem-se após as eleições. Isso passou a acontecer depois de Paulo Cafofo ter sido apontado para candidato do PS? Não sei precisar ao ponto, foi a partir do momento que começaram a existir reuniões da coligação, como o nosso total solidariedade ao nosso deputado municipal Orlando Fernandes, porque não só da parte dele tivemos esse feedback, o deputado municipal na Assembleia Municipal do Funchal está a fazer o seu caminho, está a fazer o seu atendimento. E eu poderei também dizer mais uma situação que costumo recordar. Portanto, de todos os outros deputados municipais que nós temos, a única Câmara que recusou um espaço municipal para o atendimento do deputado Juntos pelo Povo à população foi a Câmara do Funchal. Portanto, e isso já é parte inerente da nossa forma de estar. Ainda assim, valeu a pena até aqui a coligação ou não? Não, valeu a pena para tirar a experiência. Diria que alguns elementos da conclave do PS não são de confiança. Tirou esta experiência, portanto, isso é notório que ainda bem que fizemos parte da coligação, que assim conseguimos perceber que há determinadas personalidades que não são de confiança. O JPP é um partido que nasceu do movimento de cidadãos, todos nós sabemos, nasceu em Santa Cruz, é um movimento que nasceu também pelo carisma de Filipe Sousa, o seu irmão, um ex-militante do PS. Considera que pode haver aqui uma tentativa do Partido Socialista de aniquilar ou de afastar o JPP deste caminho, que é o caminho da governação da Madeira? Não, nós poderei dizer que estamos prontos. Nós, com esta curta experiência parlamentar, estamos a fazer um trabalho incisivo de fiscalizar. Aliás, nós prometemos à população que iríamos fiscalizar o governo. Utilizamos a expressão passar o governo a pente fino, que é uma expressão, e temos feito aquilo que está ao nosso alcance. Leva tempo, mas o nosso projeto é de credibilidade no tempo. Devagar se vai ao longe. Relativamente ao Filipe, o Filipe se calhar é mais JPP do que eu, no sentido de ele estar juntos pelo povo há mais tempo do que eu, porque eu estou há relativamente pouco tempo na vida política, na cidadania e agora com a criação do partido político. Nós criamos o partido por uma questão de sobrevivência. E, naturalmente, ele está a vingar devagarinho, porque nós cumprimos a palavra dada à população. E um político, quando falha a palavra dada à população, não merece confiança, cai no descrédito. E eu acho que nós temos que pautar a nossa vida política como a nossa vida cotidiana, reconhecer os nossos erros e também reconhecer as nossas virtudes. E uma das virtudes do Juntos pelo Povo é não deixar-se pressionar pelos grupos de pressão. Aliás, eu aproveito para dizer, e que estamos a falar de grupos económicos, para os grupos que estão a enviar vouchers de oferta para a minha moradia, para o deixarem de o fazer. Aproveito esta oportunidade, porque eu não estou à venda e nem vou vergar. E, portanto, aproveito para dizer a todos os grupos que eu tenham feito, que eu tive a oportunidade de os devolver, que não é com ofertas ao secretário-geral ou ao presidente do partido que o partido, Juntos pelo Povo, vai mudar o seu rumo. Mas vouchers de quê? Pode-se saber? E depois a seu tempo irá ser divulgado. Vou pôr na minha página pessoal um dia destes. Elvio Sousa, hoje uma sondagem da Intercampos para o JM dá Paulo Cafofo à frente com 30,3% e Miguel Albuquerque com 24,5%. O JPP e o CDS têm a mesma cota percentual, ou seja, 3,8%. Apesar da taxa de resposta ser de 63%, como é que olha para este estudo? Pois, as sondagens valem o que valem. São aproximações, digamos, de uma realidade futura, no meu ponto de vista. São indicadores. Nós temos alguma reserva, sobretudo com o historial dos Juntos pelo Povo, que as sondagens dificilmente acertaram desde o início do movimento até hoje, mas eu vejo isso com a maior das tranquilidades. E o JPP estaria disponível, por exemplo, para uma eventual coligação? Eu vou utilizar uma frase muito simples. O nosso acordo, o nosso contrato é apenas com a população.
nem com o PS, nem com o PC. Aliás, aproveito para dizer que não existe nenhum contrato, nenhuma amizade em terceira, nenhuma coligação, neste momento, nem com o PSD, nem com o PS. Se perguntará, num cenário eventual de governo, isso logo se verá, porque há pouco estava a dizer que nós temos trabalho feito ao nível da fiscalização, mas também temos grupos, temos elementos, temos capacidade técnica para governar. Na sua altura, e quando for preciso tomar uma decisão, há dois princípios que nós vamos seguir. Ao escutar a população de variedíssimas formas, como o Virgílio sabe, nós estamos em permanente contacto com a população, e depois tomar uma decisão, aquela que for oportuna. Aquilo que eu posso dizer... Posso deduzir daí que viabilizaria uma coligação apenas se o JPB fizesse parte do governo. Nunca uma geringonça parlamentar, digamos assim. Não sei, isso depois é um cenário que estamos outra vez no capítulo da futurologia. Nós vamos viabilizar os projetos que são essenciais para a população. A baixa fiscal para as empresas, a baixa fiscal para a população e a área social. Se porventura não houver um cenário de maioria absoluta, aliás, que as pessoas tenham consciência que é preciso fortalecer os movimentos e os partidos pequenos, no sentido de lhes dar força, no sentido de enriquecer um futuro programa de governo, um futuro governo, seja no governo, seja no âmbito de acordos de incidência parlamentar. Não estou a dizer... Mas admitiria estar ao lado do PSD, por exemplo? Não. O PSD é nosso adversário político neste momento e, portanto, não vou... naturalmente, ainda há pouco disse que não há acordos nem com o PS, nem com o PSD, não vou dizer agora que eventualmente faremos um acordo com o PSD, aliás. E anda aí um boato, parece que temos uma amizade em terceira. Isto é uma reação de determinadas conclaves à saída da coligação do Funchal, que não convivem bem com a democracia e passam a vida no Facebook com os seus fake news e com os seus perfis falsos, que isso é uma total disparate. Dr. Elvio Sousa, o JPP é um jovem partido, pela primeira vez foi chamado a pronunciar-se sobre a data das eleições regionais. O que é que disseram ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa? Nós ficamos muito agradados da forma como fomos recebidos. Aliás, o Sr. Presidente da República está-nos a dever uma audiência que será no próximo ano. Mas teve uma forma de nos receber muito especial. Reconheceu que éramos o verdadeiro movimento do povo. Aliás, ele sabe perfeitamente quais os tormentos que nós passamos para nos candidatarmos a eleições. Para as pessoas, uma vez mais, temos que reunir, quando foi para o caso de Santa Cruz, que o Juntos pelo Povo já não é um movimento de Santa Cruz, é um movimento nacional e regional, porque nós já temos autarcas em várias partes do país, como sabe. E o Presidente da República abordou e reconheceu que a data de 22 de setembro era uma data mais objetiva e, passado as semanas de setembro, logo na primeira, salvo erro, semana de outubro, agendar as legislativas nacionais. Posso-lhe dizer que nós vamos concorrer às eleições regionais sozinhos e vamos concorrer às eleições legislativas nacionais. Não lhe sei ainda adiantar quais os ciclos nacionais, não serão tantos como aqueles que foram em 2015, mas vamos concorrer com o ciclo da Madeira seguramente. As candidaturas ainda não foram definidas, se calhar ficarão asseguradas em abril do próximo ano. Quem será o candidato do JPP à presidência do Governo da Madeira? Por inerência à Assembleia Legislativa Regional, que é ao contrário. Bom, em princípio, eu, como estou a secretariar o Juntos pelo Povo, serei, porventura, o candidato alvo dessa escolha, como é natural. Aliás, isso já foi dito há relativamente algum tempo atrás. Do ponto de vista das eleições legislativas nacionais, logo se verá, e que depois será seguramente uma pessoa com a competência, porque o Juntos pelo Povo reconheço, e aqui fazendo já um agradecimento especial a todos os nossos militantes e simpatizantes, tem crescido ao nível da militância de uma forma exponencial. Isso também é uma forma que as pessoas estão a reconhecer o nosso trabalho de isenção
de independência e de honestidade. Porque nós temos que estar na política. Uma vez que a maior parte dos cidadãos honestidade. nacionais não conhecem o vosso trabalho, acha que há hipótese do JPP eleger um deputado para a Assembleia da República? Tudo está em cima da mesa, independentemente de ser um candidato ou uma candidata, nós depois vamos ter essa oportunidade de proceder à escolha, mas há sempre essa possibilidade de haver uma candidatura. O que não vai acontecer é eu ser candidato a 2 eleições, a não ser que a população me venha pedir encarecidamente para o caso. Portanto, nós sempre defendemos que um candidato tem que ser honesto e tem que dizer a verdade à população. Se eu direi à população que serei candidato para o Parlamento Regional, para a Assembleia Legislativa Regional, justamente por inerência o cidadão mais votado é o candidato e é Presidente do Governo. Se eu direi isso à população, teria que dizer, se fosse o caso de me candidatar às 2 eleições, que seria candidato às regionais e às legislativas. Nós temos que ser sinceros, não temos que dizer uma coisa hoje e, passado alguns tempos por ambição, quem tudo quer, tudo perde. Nós temos que manter esta filosofia tal como estamos na vida. Não somos nenhum santos, atenção, mas temos que ser honestos e sinceros com a nossa população. Falou a classe de um política de audiência. está a precisar de credibilidade e de pessoas de confiança. Falou de um pedido de audiência ao Presidente da República. Esse pedido de audiência tem a ver com a mobilidade? Tem a ver com a mobilidade, que é impensável, e já mudando de assunto, existem grandes dificuldades, aliás, 3 sectores para ser resolvidos na Madeira. Portos, mobilidade e também a questão, diria, entre outras, do desemprego e da agricultura. Vamos à mobilidade. A mobilidade foi um subsídio, uma situação feita entre o anterior Primeiro-Ministro Passos Coelho e o atual Presidente do Governo Miguel Albuquerque. Este subsídio de mobilidade, que detém um teto máximo, que especulou o preço das tarifas aéreas, que quem prometeu que ia trazer viagens mais baratas de 86 euros e de 100 e tal ao cidadão da Madeira, o Porto Santo, não fomos nós, foi o Governo PSD. O que é que nós temos hoje em dia? Um modelo que não resulta em função de termos um teto máximo, que foi isso que penalizou e especulou o preço das passagens aéreas. Naturalmente, perguntará, será necessária mais uma companhia aérea? Com certeza que sim. A companhia aérea terá mais concorrência. Vejamos o caso dos Açores. E em que medida o Presidente da República pode intervir nesta matéria? O Presidente tem a magistratura de influência. Ele, aliás, tem recebido dezenas de postais que nós tivemos, uma iniciativa onde as pessoas poderão escrever, uma iniciativa até do deputado Carlos Costa, que fez um desenho de um cidadão de malas cansado no aeroporto, cansado de esperar, cansado de o governo não resolver os seus problemas. O problema da mobilidade é um problema de solução. E há que negociar com as companhias aéreas e, naturalmente, qual é o melhor cenário? O melhor cenário é o cidadão pagar a diferença. É, naturalmente, que o Estado tem que se comprometer com a companhia aérea de pagar a tempo e horas. Porque a TAP já se mobilizou a fazê-lo. Naturalmente tem que sentar à mesa de negociação com a EasyJet e dizer, eu vou pagar pelo menos no início de cada mês. O Estado não pode falhar esses compromissos. O Estado a falhar com a companhia aérea está a falhar com o madeirense. Portanto, o Estado tem que ser uma pessoa de bem, tem que pagar a tempo e horas. Se eu faço uma compra, tem que a pagar. O Estado faz uma compra, tem que a pagar. E acha que nesta conjuntura o Governo da República está disposto a negociar ou a rever este modelo? Não, o Governo da República está a engonhar. O Governo da República está a adiar o problema. Aliás, observamos a situação que se passou na Assembleia da República, em que está agora em sede de comissão a aguardar o quê? Porque é que não se resolve a situação? E nós continuamos a pagar tarifas acima dos 400, 500 euros. Aliás, quando vinha para cá para o programa, ligou-me uma pessoa, precisamente, que está com uma dificuldade, embora apesar desta medida do Governo ser positiva, mas ainda está com tarifários ainda muito acima das possibilidades do madeirense. O problema está em adiantar a quantia.
porque nós estamos a engordar as passagens, as companhias aéreas por esse facto. O JPP diz-se pronto a enfrentar os desafios da governação da Madeira. Essa foi a mensagem que saiu do Convívio Nacional realizado na Ribeira Brava. Neste encontro disse que estamos a assistir a um controle dos partidos políticos, principalmente os do arco da governação, para que deixem de exercer a fiscalização do governo. Que controle é este, Elvio? O controle é aquilo que eu dizia há pouco. Não raras vezes, o Juntos pelo Povo já foi alvo de tentativas de coação, de pressão por parte de grupos económicos. Isso é natural. Aliás, nós no dia-a-dia também estamos sujeitos a isso. E essa tentativa é no sentido de nós desorientarmos a nossa missão na Terra, ao serviço da população. Mas quando fala em influências, opressões junto dos grupos, junto dos partidos do arco da governação, está a dizer concretamente que PS e PSD estão a ser pressionados? Estão pressionados? Não, já estão capturados há muito tempo. Quer o PSD já está capturado pelos grupos económicos. Aliás, vou fazer aqui um parênteses. Eu não tenho nada contra a economia de mercado, nem contra os grupos económicos. Eu não posso aceitar que esses grupos económicos tenham uma política de eucalipto e que não deixam crescer a economia regional. É isso que eu não posso aceitar. Eu, se sou pago para servir a população e para representar a população, jamais me sentarei à mesa para fazer acordos secretos com determinados grupos para não abordar determinadas temáticas. E eu já posso avançar aqui como? Com todo o respeito, eu não vou falar, eu já tive a oportunidade de dizer que estar na política é discutir ideias, não é discutir pessoas ou empresas. Eu não vou personalizar e não vou dizer quais são as empresas que as pessoas depressa perceberão. Aliás, depois do voucher ser retornado, eu penso que já não vão fazer outras tentativas. Mas, por exemplo, como é que é possível que um dos entraves à nossa economia representa o preço da fatura portuária? Como é que é possível nós termos uma fatura portuária onde 75% dessa fatura tem a ver com o frete, onde 16% do frete é de uma empresa que tem a licença provisória sem pagar um tostão pelo uso de infraestruturas à região e os outros 4% são da autoridade portuária. O que é que nós defendemos como solução? Nós já defendemos, e isso justamente para manter a concorrência, para haver um mercado livre, para garantir a concorrência e a qualidade e a eficiência da competitividade da economia regional, defendemos que esta missão do transporte e de mercadorias, ou da operação portuária, seja feita pela autoridade portuária, pela APRAM. Nós já defendemos isso. Mas há aqui uma tentativa do Governo de rever o modelo da operação portuária. Esta tentativa não vai resultar, é isso? Não vai resultar. Neste momento está em tribunal, o PSD já fez um acordo secreto com a determinada empresa. O PSD enganou a população a dizer que ia fazer. Aliás, o PSD já promete a reestruturação portuária há mais de 20 anos. Basta ver o histórico. Quero com isto dizer que nós defenderemos uma organização, um modelo público de ser a APRAM a efetuar auditoria, controle dos preços e garantir a competitividade para a economia da região. Porque grande parte do custo de vida que nós temos, e daí que muitas vezes o ferry foi apelidado, tendencialmente apelidado, de não ter viabilidade económica, mas eu pergunto, Virgílio, alguém calculou os prejuízos de o Naviera Armas ter fechado a operação para a região? Alguém calculou os custos para a economia e para o turismo do facto de deixarmos de ter um ferry todo o ano até 2012? O JPP tentou investigar, pediu alguma documentação, conseguiu aquilo que pretendia? Conseguir passar o pente num governo que está despenteado e que não lava o cabelo, passa a expressão há muito tempo, não é fácil, porque é um governo pouco transparente, é um governo muito resistente a ser fiscalizado, mas estamos a conseguir.
4 mentiras. O Governo disse na Assembleia que ia pedir autorização à Autoridade da Concorrência para passageiros e para carga. Mentiu. Só pediu para passageiros. Portanto, aí está a fazer o frete a alguém. Segundo, o Governo disse que era o único que pagava o subsídio de mobilidade. Terceiro, o Governo mentiu à Autoridade da Concorrência da União Europeia a dizer que a operação ia decorrer durante um ano com 3 milhões de indemnizações compensatórias e a operação só decorreu, não foram 104 viagens, foram 24 com os mesmos 3 milhões de indemnizações compensatórias. Pergunto, a Direção-Geral de Concorrência da União Europeia foi informada desta alteração? E a Madeira tem condições para manter um férreo durante todo o ano? 4 aspectos, já respondo. 4 aspectos. O Governo mentiu quando disse que o ferro ia baixar os custos de mercadorias. Toda a gente sabe os preços desta operação de 3 meses em matéria de transporte de mercadorias, que é 2 ou 3 vezes acima da operação tradicional de contentorizada. A solução é a diplomacia que o Governo não teve, diplomacia comercial, deslocar-se, falar com os operadores. O próprio Presidente do Governo está inábil na sua operação. Tem que ser mais dinâmico. Eu próprio, não quero dizer isto que eu sou melhor do que ele, atenção, mas eu próprio estive em Canárias, falei com o Vice-Presidente de Canárias, que deu a solução. Tenho reunião para o próximo ano com os 12 principais armadores, porque ninguém do Governo Regional foi falar com os armadores que eles estavam dispostos a vir cá sem indemnizações compensatórias. Bastaria a região isentar determinadas taxas, porque nós sabemos, enquanto o Armas cá esteve, pagava 1 milhão de euros de taxas, e eu sei que há um conjunto de primadonas agora que estão na hotelaria madeirense, que na altura foram obrigados a arranjar problemas onde havia armas, no sentido de obstaculizar a sua operação, porque o Arma já representava 10% do transporte de mercadorias para a região. Quando diz que falou com o Vice-Presidente de Canárias e que ele apresentou uma solução, essa solução é esta que se está a falar da isenção de taxas? A solução já foi inventada há mais de 500 anos, se calhar antes, que é o comércio triangular. Porque nós, as ilhas, estão de costas viradas umas para as outras. Nós, até o século XVIII, tínhamos viagens regulares com Canárias, com Cabo Verde e com os Açores. Viagens de barco. E, portanto, porquê é que agora não as temos? Quando há pontos comuns. Portanto, esta situação tem que ser discutida olhos nos olhos e falar com os operadores e ver pontos de convergência sem indemnizações compensatórias. E o que não quero dizer, e se as for para pagar, é o Estado que as tem que pagar, não a região, porque aí a República também tem sido mazinha com determinados dossiês da Madeira, nomeadamente quando se dizia que a continuidade territorial estava assegurada pelo transporte aéreo, visto que a operação do ferry resultou nestes 3 meses, mais 10 mil madeirenses, mais 10 mil passageiros utilizaram ultra comparticipada, que foram 3 milhões para 24 viagens. Não foram 3 milhões para 104 viagens inicialmente previstas. Este sábado o JPP promove as jornadas de economia sob o lema Estabilidade e Sustentabilidade. Que assuntos económicos é que vão estar aqui em debate? O Juntos pelo Povo é um projeto plural, não é ideológico. E está ao serviço da população, está ao serviço das empresas e das causas sociais. Nós consideramos que para este atual estado da sustentabilidade das contas públicas já é possível, dada a almofada financeira que dispomos da execução até ao final do ano, que será muito considerável, e a previsão do orçamento, que é acima de 34 milhões de impostos diretos e indiretos, de o Governo dar mais um sinal às empresas. Ponto 1. Descer 2 pontos percentuais na taxa do IRC. Descer 1 ponto percentual no IVA. Tem impacto? Tem. Há possibilidades e há formas de emagrecer a despesa da região ou de retirar. Por exemplo, nós estamos agora aqui a referir o exemplo
mais recentemente, e tive a oportunidade de dizer isto, dos dinheiros dados ao futebol, que são tudo é discutível. Mas, por exemplo, porquê é que o Governo não poderá aceitar uma medida que não é nova, mas que nós vamos abraçar, que é o apoio financeiro complementar aos pensionistas e reformados, abaixo do indexante social de 428 euros, 50 euros mensais. Isto traduziria mais um alívio, mais 50 euros por mês para cada pensionista e reformado, mais 600 euros por ano para 40 mil madeirenses. Poderia ter um impacto de 24 milhões. Agora pergunto, um governo que se diz social, se fosse o Juntos pelo Povo a governar, não hesitaria. Não bastaria a questão do marítimo que eu referi, posso utilizá-la noutra altura, mas vou usar as sociedades de desenvolvimento que nós defendemos a sua extinção. O Estado, a região, todos os anos injeta 32 milhões nas sociedades de desenvolvimento. 32 milhões. Não tem 24 milhões para dar melhor qualidade de vida à população empobrecida? Como é que podemos acreditar num governo que se diz social-democrata que não cumpre o elementar? A solução seria alienar todo o património das sociedades? Não, a situação era extinguir pura e simplesmente as sociedades e a Madeira parques empresariais. Porque nós temos mais de 20 empresas do sector empresarial da região, para uma região de 250 mil habitantes. Nós temos uma empresa pública por cada 11 mil habitantes. Isto é impensável. Isto parece-nos uma região rica. Não pode. Tem que haver uma fusão, tem que haver uma redução de emagrecer, digamos, a gordura da região. E as sociedades de desenvolvimento é extingui-las e passá-las, por exemplo, à Paterramo, um exemplo. E a própria Madeira Parques. Faz algum sentido haver uma região tão pequena com variedíssimas competências, não concentrá-las em 2 ou 3 empresas. Eu não estou a pôr em causa a empresa de eletricidade, a ARM, etc., que são sectores estratégicos como a GESBA, por exemplo. Mas estou a pôr em causa determinados sectores empresariais que só servem para dar emprego aos amigos. Essa é a verdade. E não esqueçamos que este governo gasta por ano mais de 24 milhões em nomeados, numa estratégia de colonização da administração pública que não há memória. Elvio Sousa, o JPP voltou a lembrar ao Governo que está em atraso a publicação por portaria dos tempos máximos de espera por consultas, cirurgias e exames de diagnóstico. Porquê é que recordaram ao Governo esta publicação? É porque suspeitam que as listas de espera estejam a aumentar, é isso? Nós tivemos uma situação de pouca transparência recentemente numa comissão de inquérito que é impensável. Eu deixarei esse assunto para outra altura. Nós temos 111 mil utentes sem médico de família, onde Funchal, Cambradubos e Santa Cruz lidera acima dos 40%. Temos 35 mil utentes à espera de uma consulta de especialidade. Mas já vou falar de uma solução. Também isto, só apresentar problemas é fácil. O Juntos pelo Povo, a partir de janeiro, vai apresentar uma solução mensal. Temos 600 altas problemáticas. Temos 16 mil utentes à espera de uma cirurgia. O Governo Regional prometeu resolver este problema. Não resolveu. Como é que se resolve esta situação? Sobretudo das listas de espera. Primeiro, e já foi feito, embora tardiamente, medidas de captação, fixação de médicos. Depois, uma coisa muito simples, e temos que ser diretos. Nós temos que protocolizar com o privado. Nós defendemos a regulação, mas também defendemos a transparência. Neste momento, para baixar as consultas de especialidade e as cirurgias, o Governo Regional tem que, através de concurso público e devidamente auditado, resolver este problema, que é um dos principais. É impensável pessoas que estão 5, 6, 7 anos em lista de espera. Como é que uma pessoa, na sua maneira de estar, confia num político que diz que vai baixar as listas de espera e agora ainda aumentou?
Na sua Como opinião, é que podemos confiar por aquilo que no olhou governo? para o orçamento, esse reforço ou essa necessidade de investir na saúde está espelhado no orçamento do próximo ano? O orçamento tem mais dinheiro, mas também os orçamentos da saúde têm tido mais dinheiro todos os anos, mas na prática ninguém sabe para onde o dinheiro vai. Bem, tem dívida, não é? Mas na prática não tem-se verificado, porque todos os dias crescem problemas. E há uma questão, é preciso respeitar os horários no hospital. E nós sabemos, eu aqui sou direto, que eu tenho amigos médicos, mas eles sabem a minha opinião. E aqui amigos do Ossa à parte, que nós temos que ser francamente honestos e dizer claramente, os médicos têm que cumprir, quando é público, quando é privado. Já aconteceu esta semana, a semana passada, eu tive que contactar um médico, sabia que estava no horário do hospital. Quando liguei, não estava no hospital, liguei para o privado, estava no privado. Isto não pode acontecer. Elvio Sousa, para uma resposta muito breve, como é que vai ser a postura do JPP perante o Orçamento Regional do próximo ano? Vai votar a favor? Vai abster-se? Nós temos mais de 30 medidas na área social, da agricultura, da educação, da saúde, etc. Se o Governo estiver disponível para aceitar esta proposta, como por exemplo que há pouco lhe referi, de trazer mais um complemento solidário para os pensionistas reformados, claro que a nossa posição, por exemplo, será outra. Agora, este orçamento é um orçamento, eu não diria eleitoralista, porque todos são, é um orçamento herdeiro do municipalismo, que aquilo que o Governo está a fazer é aquilo que as câmaras já fazem há mais de 20 anos, que é dar respostas objetivas aos problemas da população. Por isso é que nós dizemos que temos que passar uma experiência pelas juntas de freguesia, pelas câmaras, para sermos bons governantes. Não quer dizer que o Presidente atual não seja bom governante. Também passou por uma Câmara. Não vou pessoalizar, também passou por uma Câmara. Não vou pessoalizar, como referi. Tem os seus defeitos, considero, se for perguntado, direi quais são. Defeitos de governativos, não é defeitos pessoais. Temos que fazer essa distinção. E, de facto, nós temos mais de 30 propostas. Uma outra que costumo recordar é, por exemplo, a possibilidade dos mais de 10 mil regantes com rendimentos de fracos recursos possam ter um subsídio ou possa o preço da água de rega ser subsidiado. Lá está. Mas uma resposta ao mundo rural e à capacidade de rendimento das famílias. Isso quer dizer que admite até votar a favor do orçamento se o Governo atender esses aspectos? Tudo dependerá. Este Governo tem sido, digamos, mudo e surdo às propostas da oposição. Bem, não estou aqui a dizer que vou telefonar agora ao Presidente do Governo e dizer, olha, tenho essas propostas. Não há negociatas aqui. Eu estou aqui já a dar a cara, se o Governo aceitar determinadas propostas, a benefício da causa pública, nós não estamos a vender a nossa votação. Estamos aqui a dizer que, se o Governo contemplar, a nossa abstenção viabilizar o orçamento, mas o Governo também, como está de barriga cheia, não precisa da oposição que tem maioria absoluta. Não pode haver maiorias absolutas nos próprios atos eleitorais. Elvio Sousa, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa de entrevista, assim especial. Desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.